Senhor Reitor, Senhores Bastonários, amigos de longa data, Senhores Professores, ilustres convidados. Como foi referido, eu estou aqui em substituição do professor Thomas Müller-Berger, que infelizmente não pôde estar presente, precisamente está na Conferência Internacional da IPSAS em Toronto e continua, porque está a acontecer exatamente neste momento. Ainda tentámos um voo noturno, mas não foi possível. Eu, como estava previsto para amanhã na mesa redonda, optámos por alterar, então, vamos compactar aqui duas intervenções. Uma do professor Thomas Müller, que me fez chegar a sua intervenção, e depois algumas considerações, obviamente muito menos importantes, da minha autoria, sobre a questão da temática dos desafios que foram aflorados pelo Sr. Secretário, acabaram de ser aflorados pelo Sr. Secretário de Estado, relativamente à reforma das finanças públicas portuguesas. Vou agora ler a intervenção do professor Thomas Müller. Vou ler em inglês porque ele a transmitiu em inglês. A não ser se o bastonário eu posso fazer uma tradução simultânea, mas vou ler em inglês em termos de para ser mais fiel. O título é IPSAS, or EPSAS, What will be the standard of the public sector accounting harmonization? Dear ladies and gentlemen, to answer this question, you probably need a crystal ball. So, be very honest with you. Even though we are accountants and normally very clear in what we say and do, we can't give you a clear answer in this moment. However, my view is this is not an either-or question. It is the question of to what extent Europe makes use of international achievement and experiences. And actually, this issue relates to a discussion which was started early in the EPSAS process. And this discussion referred to the question, how strong is the I in EPSAS, or what should the role of IPSAS within the EPSAS debate? Let me share with you some thoughts on that. With its report towards implementing harmonized public sector accounting standards in member states of March 2013, the European Commission has announced the development of European accounting standards for the public sector, so-called EPSAS. The report already examined the suitability of the International Public Sector Accounting Standard, IPSAS, for the member states' financial reporting. In this report, the Commission suggested that, on one hand, IPSAS cannot be easily implemented in EU member states, as it stands currently. While, on the other hand, the IPSAS standards represent an indisputable reference for potential of EU-harmonized public sector accounts. But what does it mean in concrete terms? This question of the roles and contribution of IPSAS could make to the development and implementation of EPSAS remain unanswered so far. Against this background, I would like to share some arguments that speak for developing European public sector accounting standards based on IPSAS. First of all, it should be noted that Europe is closely intertwined with the global financial markets and political developments. The debate around developing the EPSAS should therefore consider that the standards should not result in an isolated accounting approach reflecting the same economic reality. Rather, they must fit into an international public sector accounting landscape. Given the increasing importance of international capital markets for the finance of jurisdiction, deviating from IPSAS or developing IPSAS independent standards could result in misleading signals being sent out to the rest of the world. In this context, the debate about developing a European-specific way, investors and rating agencies have therefore often reacted with incomprehension. In case that EPSAS will depart significantly from IPSAS, European member states lost comparability internationally. This represents a risk that should be considered when developing the conceptual design of the EPSAS.
Taking an international point of view, it should thus seem negligent to not consider the IPSAs, which are the only international recognized set of standards, as a starting point and guidance for developing EPSAs. A standard setting process disconnected from IPSAs would moreover disregard the current public sector accounting situation in Europe. Several member states, and this is for sure not only Portugal, have already implemented the public sector accounting system close to IPSAs or are in process of doing so. O Sr. Secretário de Estado acabou de confirmar isto. Regulations that deviate from IPSAs will therefore represent a step back for many EU member states. One must not forget in this context that the IPSAs are already 20 years ahead in terms of development and implementation experience. The development of EPSAs could and should benefit from this advance. Furthermore, the development of EPSAs will require considerable resources to be developed, both in terms of capacities and intellectual capital. Finally, an IPSAS independent development of EPSAs is likely to result in delaying the envisaged timetable by Eurostat. This would also imply a considerable extension of the project's schedule. Such a delay would, in our view, increase the risk that the longer the European Commission takes to come up with a framework for EPSAs, governance and authoritative regulations for EPSAs, the more member states will have moved to IPSAs and with that become EPSAs independent. É o caso português. As a result, they will likely lose the interest in being involved in the EPSAS discussion any longer. If most of the member states will use IPSAs or IPSAS-like standards, then there will be no need for an EPSAS project anymore. The objective of EPSAS, complete harmonizations and comparability, would however not be achieved. Basing the development of EPSAs on IPSAS does however not mean that necessary European-specific adjustments should not be carried out. In EY's view, the adaptation of IPSAS to European needs in order to make it match to the objectives of the EPSAS projects, implementation of the accrual basis of accounting to reach fiscal transparency and harmonization of government financial reporting to achieve comparability, represents the best option to be followed. Global observations show that adaptation of IPSAS to country or regional specificities is also the worldwide most observed approach. Concluding recommendation for the EPSAS. As outlined before, orienting the EPSAs on the IPSAS is advisable for several reasons. In our opinion, a large potential would otherwise remain unused and international norms disregarded. On the one hand, the orientation on IPSAS should materialize in an EPSAS governance that considers the result of the discussions on appropriate IPSAS governance structures. On the other hand, for the development of EPSAS principles, it is recommended to take stock of the IPSAS conceptual framework and to derive principles-oriented EPSAS from the IPSAS based on a clearly defined approach. Example, EPSAS rules of the road. Considering the numerous positive experiences of governments accounting under IPSAS, the international public standards should, in our opinion, be envisaged as an opportunity rather than a threat for developing the EPSAS. To sum up, taking IPSAS as a base for the Portuguese public sector accounting framework will be a decision that will pay off in the future. We hope that these thoughts will stimulate the debate of this conference. Esta é a intervenção do professor Thomas Muller, que nós podemos entender como sendo um grande incentivo àquilo que efetivamente Portugal está a desenvolver. Agora, só alguns comentários que eu gostaria de salientar da minha parte. Obviamente que esta questão das IPSAs e das EPSAs é importante, mas o facto é que nós não podemos esquecer que a questão das IPSAs e das EPSAs é um pouco como a discussão das normas internacionais de contabilidade, dos IFRS e das IAS e das adaptações e recessões para efeitos de direito comunitário, quando estamos a falar da questão da contabilidade privada.
E, efetivamente, nós temos, a nível comunitário, tomámos a opção de receber as normas e de as adaptar, mas, na prática, os princípios essenciais são as normas internacionais de contabilidade, é isso. Aliás, esta discussão também foi a discussão, quando eu era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 2008, nós tivemos quando a introdução do SNC, que era a questão de, basicamente, saber se mantínhamos o sistema do Plano Oficial de Contabilidade, o nosso sistema tradicional, ou se iríamos dar o passo em frente no sentido da adoção de um modelo de base. E, efetivamente, naquele momento, havia dúvidas, mas fizemos. Fizemos num passo. Criámos um modelo conceptual tripartite, IFRS, grandes entidades e pequenas entidades, adaptámos o sistema do IRC a esse modelo e adaptámos a um passo. Não nos podemos esquecer que em Portugal existe uma realidade que não existe em muitos países, que são os contabilistas certificados, os revisores oficiais de contas, em termos de capacidade da própria adaptação. Por isso, a questão de nós adotarmos as normas internacionais de contabilidade imediatamente, como foi a opção do Governo, proposta pela Unileo, aqui presente, é obviamente de louvar. E não representa, a meu ver, um grande risco. O Sr. Secretário de Estado focou a matéria da qualidade da informação. E isso é central quando, na prática, nós vivemos numa economia aberta e somos dependentes de financiamentos externos. Não é? Quando nós dizemos que somos alvo de um ataque especulativo exterior que afeta a nossa dívida pública. Ora, só há ataque especulativo quando existem falhas de informação. Se a informação for perfeita, não há ataque especulativo, por definição. Ou seja, quando dizemos que somos alvo de ataques especulativos, é porque não fornecemos a informação adequada e correta sobre a nossa situação. Obviamente que essa informação correta não significa dar dados. Significa dar dados tratados de uma forma correta que sejam entendíveis e perceptíveis a nível internacional pelos diversos operadores. E aqui a questão é clara. Não estamos a falar de IPSAS ou DEPSAS. Estamos a falar de normas internacionais que, para serem internacionais, foram universalmente aceitos. Ninguém, ou seja, a experiência portuguesa de 2008, 2009, é que ninguém consegue estabelecer normas por decreto. Elas já existem. Se nós as estabelecermos por decreto, estamos a distorcer aquilo que é efetivamente a base da sua própria criação. Se elas são normas internacionais de contabilidade, é porque toda a gente as considera internacionalmente que são as melhores normas. E não discute mais isto. Isto era a discussão de 2008, 2009 sobre se o POC era melhor que o IAS. Se o POC fosse melhor, então o sistema internacional era o POC, não era o dos IFRS. A questão é clara a este respeito. Mas mais importante que a qualidade da informação, eu gostaria de focar naquilo que há depois da qualidade da informação, que é a informação de gestão. Reparem, o nosso sistema de caixa é um modelo napoleónico, não é? Em que, na prática, nós regredimos na época napoleónica relativamente ao modelo da Cruel que até o Marquês de Pombal já tinha implementado. Existem diversas obras que demonstram que, no século XVIII, a contabilidade pública portuguesa era mais avançada do que no século XIX. E nós, no século XX, continuámos com a contabilidade pública do século XIX. Repare, este modelo de caixa é um modelo que tem falhas conceptuais incríveis. Eu dou o exemplo dos incêndios, não é? Um incêndio numa mata nacional tem um impacto positivo nas contas públicas. Porquê? Porque a partir do momento em que há um incêndio já não preciso ter despesas de limpeza de florestal porque o incêndio simplesmente as limpou. Como eu não tenho um modelo da Cruel, a perda do patrimonial do ativo é irrelevante. Eu, basicamente, um incêndio, apesar de ser devastador em termos de destruição de valor, em sede de caixa, é o melhor resultado que pode acontecer em termos de contabilidade de caixa. Ou seja, isto não pode acontecer. Um imóvel que está ao abandono do Estado, não é? Em que o Estado não efetua as suas despesas de manutenção, porque não tem dinheiro, porque implicava ser a despesa de manutenção, deixá-lo cair e ficar em ruína é uma ótima opção, porque não gasta dinheiro, mas perde-se o valor. Isso é irrelevante, porque a variação patrimonial não tem valor. Ou seja, todo o nosso sistema de contabilidade está direcionado, a nível da contabilidade pública, para a gestão financeira anual, sendo que o bom gestor financeiro, o bom diretor-geral, é que ele consegue gastar o seu orçamento, nem mais nem menos, até o dia 31 de dezembro, sendo que do dia 15 a dia 31 há ali um push final ao nível da estrutura.
mas ninguém lhe pergunta qual é o valor que é criado. E depois acontecem as coisas como estão a acontecer agora. O Ministro das Finanças é responsável pela política setorial do Governo. O Ministro das Finanças é que manda, ou melhor, é denunciado, não é? Pelos sindicatos, não estou a dizer que é. Ou seja, mas aquelas contradições, o Ministro das Finanças é que é responsável pela questão da política de saúde, é o responsável pela política de educação. Não é. Não é. Ou seja, esta transposição. Nós temos que passar necessariamente para um modelo de normas internacionais comparáveis, por uma questão de qualidade de informação até dos investidores internacionais, porque isso é que faz a diferença quando estamos a falar de ratings. Os ratings são tão influenciados pelos níveis de desempenho financeiro do Estado, mas também pela qualidade da informação que é transmitida. E isso é claramente demonstrado nos diversos reportes das agências de rating. Mas também é importante que o sistema de contabilidade dê a informação de suporte para boas decisões financeiras. E uma boa decisão financeira no setor público não é só uma decisão do lado da despesa, é uma decisão financeira de angariação de receita direcionada com despesa, mas com criação de valor e com qualidade de prestação de serviço ao cidadão. E isso eu só posso saber com um modelo de contabilidade da Cruel. Eu isso só posso saber com um modelo de contabilidade que adote, que consiga perceber as variações de valor da atividade pública no sentido da satisfação das necessidades públicas. O edifício tem que ser reabilitado e valorizado. O dispêndio, a capitalização da Caixa, não vou discutir unicamente se tem um efeito negativo ou positivo no orçamento do ano. Eu tenho é que saber o que é que acontece ao não capitalizar a Caixa. Em termos de valor, aqueles 5 mil milhões correspondem a quanto de criação de valor? Ou, pelo menos, evitam quanto de destruição de valor? É isso que eu tenho que discutir. E não as discussões meras sobre qual é o impacto de caixa do próprio orçamento. E isso significa uma alteração radical da estrutura do modelo de decisão da contabilidade pública. E Portugal depende disso. Porque se nós queremos evoluir, temos que dar, efetivamente, o incremento correto a todos os decisores, quer privados, quer públicos, no sentido da criação de valor. Quando qualquer Ministério pede ao Ministério das Finanças mais 30 milhões de euros, o Ministério das Finanças tem que perguntar, sim, mas o que é que vais fazer com isso? Qual é o nível adicional de serviço público que tu vais prestar? Para o próximo ano, qual é a melhoria de eficiência ao nível da própria prestação? Isto só se consegue com um bom sistema de informação financeira. Por isso, mais do que mera informação de gestão, eu tenho que ter informação para a gestão e tenho que criar os incentivos corretos para a correta formulação e para a próxima criação de valor. E este é que é o desafio que está na nossa reforma das finanças públicas. A nossa referência das finanças públicas vai muito além da questão das EPSas, das IPSas, de passarmos de um plano de caixa para um sistema de contabilidade pública para um sistema de contabilidade nacional. Não, o que está em causa é precisamente uma mudança de paradigma conceptual com a criação de uma infraestrutura que permita que todos os agentes tenham informação para tomar a melhor decisão financeira naquele momento concreto e dar o incentivo correto para aqueles que tomam a melhor decisão efetivamente serem recompensados por isso. O que não é mais nem menos do que equiparar o modelo de decisão pública ao modelo de decisão privada. Que é isso que... Não existem acionistas, existem cidadãos. E atenção, podem dizer isto é um desafio e o Estado é livre de aceitar ou não aceitar este desafio. Em primeiro lugar, não somos. Estamos dependentes do exterior, temos que ter a melhor desempenho. Temos uma dívida pública superior a 120%. Temos que efetivamente gerir bem. Nós continuamos com a guilhotina na cabeça. Nós começámos a crise com cerca de 60%. Não aguentamos uma outra. Temos que efetivamente fazer todo o nosso trabalho de casa e o nosso trabalho de casa não é redução única de despesa ou limitação da despesa. É criação de valor, criação de gerar crescimento económico. É a única variável que nós temos. E para gerar crescimento económico precisamos de decisão pública acertada. Mas segundo, o que é que nós temos que fazer? Temos que efetivamente tomar as melhores decisões do Estado, porque o próprio Estado está em causa. Quando nós falamos de blockchain, novos modelos de decisão, privatização das funções do Estado, o próprio modelo de Estado, de setor público, de decisão pública, está em crise. Porquê? Porque o próprio mercado substitui-se facilmente ao Estado na prestação de determinado tipo de serviços. Se o Estado não fizer o seu papel e não efetivamente melhorar os seus desempenhos, é substituído. E, obviamente, por questões de redistribuição
e de regulação geral do Estado, isso não pode acontecer. Pronto, tiveram 2 intervenções de um tempo de uma. Muito obrigado. O professor Thomas Muller também agradece bastante o convite e pediu muitas desculpas por não poder participar. Muito obrigado e bom dia.